Análise política, com Rudá Hit. Rudá Hit, bom dia. Bom dia, Antonélio. Rudá, como é o dia a dia de um vereador no Brasil? Não estou falando de Belo Horizonte, não. Um vereador, como deve ser um dia a dia de um vereador numa Câmara Municipal brasileira? Então, Antonélio, eu começo a ficar convencido que a Câmara Municipal no Brasil deseduca o político. Vou te explicar por quê. Vamos imaginar um vereador, para poder fazer uma ilustração para o ouvinte, um vereador em primeiro mandato. Ele chega na Câmara e achava que o número de votos que ele recebeu definia o poder dele. Mas na primeira semana ele já percebe que não. Normalmente o que define o poder é a diretoria, a direção, a mesa diretora da Câmara, que por sua vez é escolhida com uma pressão muito forte dos partidos da base aliada e principalmente do prefeito. Então, independente dele ter voto ou não, se ele for da oposição, ele não significa nada. O que significa que todos os eleitores dele não têm poder nenhum se não tiver o prefeito na mão. Daí por diante, é uma história mais ou menos assim. Não adianta ele fazer projeto, isso não interessa. Aliás, quem faz muito projeto na Câmara é visto como nerd. Uma pessoa que meio quer mostrar serviço. O que é que ele tem que fazer? 2 ou 3 coisas, rapidamente. Primeiro, bater muito no prefeito. Porque cada vez que ele bater, o prefeito vai ficar desesperado e aí ele faz uma negociação de algum benefício. 2, nem sempre o benefício é para ele. Isso precisa ficar bem claro. Mas o benefício é para grupo, ou seja, vereador não aprende a pensar a cidade. E, portanto, ele não tem nem projeto para orçamento, que é a lei principal que ele vota todo ano. O vereador fica preocupado com coisinhas pequenas, é a vila lá, a rua, onde tem o eleitor, a casa, a família. Ele pensa pequeno. E por isso ele pressiona o tempo inteiro, e se for no interior, você não vai acreditar, Antonella. Eles ficam pressionando por bola de futebol, da Secretaria Municipal de Educação para ceder para eles, saco de cimento, alguns mais ambiciosos negociam lotes da prefeitura para eles doarem, porque eles são muito bons. Ou seja, pouco a pouco, o vereador vai percebendo que o momento central da vida dele é, sem dúvida nenhuma, a votação do orçamento, porque aí o prefeito fica preocupadíssimo e quanto mais tempo se posterga para poder votar o orçamento e aí liberar o dinheiro para o prefeito gastar, mais o prefeito fica angustiado e mais ele tem que negociar. É um bom negócio, portanto, ter 61% de aumento quando você faz esse tipo de ação tão pequena, não é? É por isso então, Rudá, desculpa, Antonella, eu cortei ele. Bom dia, Rudá. Tudo bom? Bom dia. Tudo bom. Mas é por isso então essa indefinição, afinal de contas, do prefeito Márcio Lacerda aí há pouco mais de uma semana de se encerrar o prazo que ele tem para vetar ou homologar, autorizar o aumento aprovado pelos vereadores aqui de Belo Horizonte. Ele não consegue fazer isso. Nós estamos vendo aqui hoje uma matéria no Estado de Minas da nossa colega Juliana Cipriani dizendo que ele pode, na verdade, deixar para lá ou então fazer um veto técnico ao reajuste que pode ter caráter inconstitucional. É por isso que o prefeito não toma posição, por esse medo de acabar tendo alguma alteração na proposta de orçamento? Olha, prefeito, mesmo e muitas vezes com os vereadores que ele considera aliados, sofre na mão do vereador o ano inteirinho. É verdade que o que o vereador vota, em 90% dos casos nas câmaras municipais brasileiras, é aquilo que o prefeito manda, ou seja, eles nem elaboram, os projetos, os requerimentos são conhecidos de nós todos, é mudança de rua, nome de rua, nome de escola, umas coisinhas desse tipo. Tanto que a Transparência Brasil, essa ONG importante do país, revela que as câmaras municipais têm 20% só de produtividade. O restante do que eles fazem são coisinhas pequenas que não interessam nada a nós porque não muda a nossa vida. Então é isso mesmo, você tem toda a razão. O que acontece é que o prefeito está na mão dos vereadores e ele pensa 20 vezes para fazer algo. A questão central aqui para que essa questão do aumento comece a ter alguma importância para o prefeito, é a gente criar um contrapeso. Aí vem o papel nosso na imprensa e é o papel dos cidadãos e eleitores
fazendo as manifestações pacíficas de rua, mandando e-mail, ligando na prefeitura e na Câmara. E aí você vê os jornais de hoje, você citou o Estado de Minas, mas o Hoje em Dia e o Tempo, são os 3 grandes jornais, junto com o Metro de Belo Horizonte, eles citam situações estampadas na manchete que colocam o prefeito numa situação difícil. A manchete do Hoje em Dia é Lacerda contra a parede, com uma foto estampada, proibido 61%, proibido sancionar, e do outro lado, uma manchete do Tempo, economia de 47 milhões, que a Câmara disse que estaria fazendo, está escrito, economia de 47 milhões é desmentida pela Prefeitura. Então você vê que nós estamos tentando cumprir o nosso papel. O prefeito agora vai ter que se decidir, porque nós não votamos para ele ser Pilatos. Nós votamos para ele ter o bônus, mas também o ônus de ser a maior autoridade pública na nossa cidade. Ok. Rudá Hit, que fala sobre política aqui na Band News FM. De volta segunda-feira. Rudá, um ótimo fim de semana para você. Um grande final de semana a todos nós.